Glória, 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 glórias. Aleluias, aleluias, aleluias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz seja convosco. Seja muito bem-vindo a este canal Vida com Propósito. Estamos aqui com um único objetivo, com um único propósito, que se encontra, aleluia, no versículo, glória a Deus, no versículo 52 do capítulo de hoje, capítulo 2 de Lucas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, essa é a vontade do Senhor. Por isso eu estou nesta campanha, porque eu quero crescer em graça para com Deus e para com os homens. Eu quero crescer, não de ser maior do que Deus, mas eu quero crescer ao ponto de me diminuir e que o Senhor seja extraordinariamente bem maior na minha vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja em primeiro lugar. Eu quero crescer tanto em conhecendo a Deus que eu diminua e que em todas as áreas da minha vida o Senhor se faça presente. Vem comigo para essa jornada, vem comigo para esse momento em que nós possamos crescer junto com a palavra de Deus. Ah, glória a Deus, como é maravilhoso, igreja, poder sentar, tirar um tempo, sabe? Aquele sacrifício que você faz, né? O sacrifício maior Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Mas sabe aquele sacrifício a que você tem que desligar aquela série que você está vendo, você tem que sair, desliga, colocar o seu telefone no modo avião e tirar 10, 15 minutos para falar com Deus, e você vê 10 e 15 minutos não é nada, mas quando se trata de nós sentarmos para ouvirmos o Senhor falar, há tanto impedimento que vem nos impedir. E com a tecnologia de hoje, né, com muitas séries, né, esses canais fechados, canal pago, onde é que oferece muitos conteúdos pra gente, vídeos, né, caseiro, hoje aí, né, muitas pessoas tiram para fazer vídeo, a gente acompanha, né, muitas pessoas, então acaba que aquilo ali vai tirando o foco da gente, a gente vai ficando desanimado, é uma ferramenta de impedimento que nos impede às vezes até de comunicar com o Senhor, mas em nome de Jesus isso não será, né, impedimento para nossas vidas, porque a partir do momento que nós nos esforçamos, nem que seja um minuto na presença de Deus, não tem preço, né? E assim, e nós crescemos mesmo com um minuto na presença do Senhor, com um minuto desligando de tudo para ouvir a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é tremendo. Então você que está chegando agora neste canal, que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe, você tem total liberdade de compartilhar. Se inscrever no canal não custa nada para você, você vai me ajudar, vai me incentivar, vai me impulsionar a continuar gravando, né? A palavra de Deus, a mensagem do Senhor. Seja muito bem-vindo, deixe o seu like em nome de Jesus. Bora lá? Capítulo 2 desta campanha é a campanha da leitura do Evangelho de Lucas. Serão 24 dias, porque há 24 capítulos e hoje nós estamos lendo o capítulo 2. Assim está escrito a palavra do Senhor. O primeiro título é O Nascimento de Jesus. E aconteceu naquele dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Glória a Jesus. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirineu governador da Síria, e
Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Lembra que Deus prometeu para Davi, igreja, que da casa dele ele ia levantar uma pessoa que o seu reino não teria fim? Então o Senhor levantou, o Senhor cumpre as suas promessas, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Porque já tinha também uma promessa, né? Ó Belém, Belém de Eufrates, tu a menor entre a cidade, né? Deus escolhe um lugarzinho menor de todas as cidades para que o Senhor Jesus viesse ao mundo. Viesse através ali, que o Senhor, que é Maria, desce a luz ao Salvador. Foi num lugar simples, né? E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Viu aqui o que a palavra do Senhor disse? Que Maria deu à luz o seu primogênito. Lembrando que Jesus era unigênito do Pai, ele era unigênito através da sua vinda nessa terra e através da sua morte de cruz, ele se tornou, a partir da morte de cruz, Jesus se tornou primogênito dentre os mortos, porque muitos ressuscitarão. Jesus ressuscitou primeiro, muitos ressuscitarão naquele grande dia. E aí Maria deu à luz o seu primogênito, o seu primeiro filho. Significa, confirmando que Maria teve mais filhos depois. Depois ela namorou com José e ela teve mais filhos. A própria palavra também nos fala, né? Uma passagem: eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos. Aí Jesus diz: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? É todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Glória a Deus. O segundo título aqui nós vimos a narração do nascimento de Jesus. Agora nós vamos ver a narração da notícia chegando àqueles pastores, porque é muito importante essa narração. Ora, aqui os pastores de Belém, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardava durante a vigília da noite a seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cerrou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Tá vendo? O Evangelho de Lucas representa o Senhor Jesus como nosso Salvador. E o anjo avisa aqueles pastores, aleluia, para que eles fossem testemunha, né, do que estava acontecendo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O versículo 11. Bora para o versículo 12. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram, então não era só um anjo, era vários anjos, ausentando-se deles, dos pastores, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por todo o que tinha ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Glória a Deus. É isso que nós temos que fazer, louvar e glorificar o Senhor. E com esse trabalho, com esta campanha, eu sei que a gente não deve fazer campanha, fazer campanha da leitura da palavra. Nós temos que ter a obrigação de ler a palavra, mas muitos têm dificuldade de tirar um tempo. Então, quando você levanta uma campanha de 10, 15 dias, naquele propósito, você vai ser fiel àquele propósito, né? E ali você vai crescendo em graça e conhecimento. Não é proibido fazer campanha da leitura da palavra de Deus. Assenta no teu coração, determina aproximar-se do Senhor, determina viver as promessas do Senhor. O terceiro título do capítulo 2 se encontra do versículo 21 ao versículo 24. A circuncisão e a apresentação de Jesus. Tem uma parte muito importante aqui. Jesus não foi batizado, Jesus foi apresentado na igreja. Batismo com água é sinal de arrependimento. Olha aí para você ver, ó. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe foram posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o que disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Para você ver, quando você vai lá no livro de Levítico, quando você vai lá no livro de Levítico, você vai encontrar o que acontecia quando a mulher desse à luz a um menino. No 8º dia a criança era circuncidada e dali passava mais de um mês para depois da purificação. Primeiro passava a purificação da mulher, que era 8 dias, a criança era circuncidada, depois que a criança era circuncidada, passava-se menino, mais 30, eu quero ler para você, para que não fique só nas minhas palavras. Para complementar esses versículos 21 ao 24 do capítulo 2 de Lucas, a gente tem que dar uma voltinha lá no livro de Levítico, capítulo 12, purificação da mulher depois do parto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda, como na separação da menstruação. E no dia 8º se circuncidará o menino,
a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário, até que se cumpra o dia da sua purificação. Mas se tiver uma fêmea, uma menina, será imunda 2 semanas, 14 dias, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filhas, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação e será limpo do fluxo do seu sangue. Esta é a lei que der à luz varão ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Então, cumprimentando o versículo 21 até o versículo 24 do capítulo 2, está aí a explicação, né? Então, passou-se todo esse tempo até Jesus, quer dizer, Maria ficou durante 7 dias na sua imundície, né? Na sua enfermidade, ou como no período menstrual. No 8º dia, Jesus foi circuncidado, cortaram o prepúcio de Jesus, e durante 33 dias ali, ela ficou ainda guardada, reservada, não podia tocar em nada. E quando passou esse tempo, né, juntando 33 dias com mais 8 dias ali, deu 40, né, 41 dias, para depois ela ir para o templo, o santuário. Então tudo isso se cumpriu, né, a palavra do Senhor. Vamos dar continuidade aqui. Nosso aleluia, né? Nós já falamos do nascimento de Jesus, os pastores de Belém, a circuncisão e a apresentação de Jesus no templo. Agora nós vamos falar de Simeão e de Ana. Sim, agora nós vamos falar de Simeão e de Ana. Outra parte importante de Lucas capítulo 2. Aí vai do versículo 25 ao versículo 38. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O que o Senhor espera de mim, o que o Senhor espera de você, é que nós sejamos como Simeão, né? Um homem justo, né? Temente a Deus, né? Aleluia. Versículo 26. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Olha que bom, né? Olha, quando você está na presença de Deus, as promessas do Senhor se cumprem na tua vida antes de você morrer. E nesta noite o Espírito Santo de Deus está falando com você. Se você andar nos caminhos do Senhor, se você crer no Senhor Jesus, as promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida antes de você partir. Versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e levou-o a Deus e disse, e louvou a Deus e disse:
Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é o posto para queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E essa palavra que se cumpriu lá na cruz, uma lança o transpassará, né? Você viu uma espada, né? Foi lá, feriu Jesus. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração de noite e de dia. Outra coisa muito importante, nós temos que servir o Senhor através do nosso jejum, através da nossa oração, e fazermos propósito como esse, né? No nome de Jesus, servir a Deus. Olha que bênção, né? Que essa mulher recebeu. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele e todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Olha que glória desta mulher, né? Valeu a pena servir o Senhor, valeu a pena ficar dia e noite na presença de Deus, buscando ao Senhor, né? Fazendo a vontade do Senhor. Ela pôde ver a glória de Deus, né? A redenção minha e tua. Louvado seja o nome do Senhor. E o próximo título desse capítulo é o último título, capítulo 2, é o menino Jesus no meio dos doutores. Agora ele já está um pouquinho grande. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Se você deseja crescer cheio de sabedoria, é necessário lermos a palavra do Senhor, porque somente a palavra do Senhor, ela tem sabedoria para nós, né? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, Jesus já estava com 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, igreja, acharam até, né? Foram 3 dias, né? No 3º dia Jesus ressuscitou, passou-se 3 dias Jesus ali no templo pregando a palavra. Passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Você que tem aí desânimo de ir para o culto, adorar o Senhor,
o Senhor Jesus vem aqui através desse versículo. Ele passou 3 dias no meio dos doutores ouvindo a palavra de Deus. Aí você me pergunta, Jesus precisava disso, igreja? Jesus não precisava disso, mas ele foi lá. Hoje, 1h30 de culto é cansativo, 3 vezes a semana, de 1h30, nós não queremos adorar o Senhor, né? Presta atenção nesse versículo. Passando-se 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e as respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? E eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Uai, ele estava falando, não era de José, tratar dos negócios de Deus. Aos 12 anos de idade, Jesus estava dando testemunho, já estava cuidando da vontade do Pai, né? E eles não compreenderam, né, nem José nem Maria, as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, glória a Deus, era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E, finalizando aqui, o capítulo 2, e crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e com os homens. Que eu e você vemos crescer em sabedoria, em graça e estatura com Deus e para com os homens. Que Deus te abençoe ricamente. Está selado este capítulo 2 na minha vida e na tua vida. Diz a palavra do Senhor: o que é ligado na terra é ligado no céu. Foram 52 versículos de puro conhecimento. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós crescemos em graça e conhecimento. Você que está me acompanhando, não deixe de compartilhar. Se você sentir o Espírito Santo de Deus te tocar, compartilhe. E se você não é um inscrito do meu canal, se inscreva nesse canal Vida com Propósito. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com você. Até amanhã, no nosso capítulo 3, vão ter 38 versículos de pura bênção, 38 versículos de pura manifestação do poder de Deus. Eu creio assim. Que Deus te abençoe, fique com Deus em nome de Jesus, e nós dizemos graças a Deus.